Seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nosso tema principal da lição desse trimestre é Crescendo em um Relacionamento com Deus. E hoje, nós estamos na lição 5, Como Estudar a Bíblia. E aí, como estudar a Bíblia? Nós iremos aprender um pouquinho mais nessa lição desse dia. E para isso, a gente tem alguns convidados muito importantes, o Wesley e a Valdete. Eu vou pedir para eles se apresentarem para a gente. Wesley, fala um pouquinho de você, Se apresenta aí para a gente. Muito obrigado, Bruna, pelo convite. Eu sou Wesley Bastos. Mais uma vez é uma satisfação. Já é a minha segunda participação aqui, já estive aqui no outro trimestre. E eu sou corretor de imóveis, eu sou vendedor, eu falo que eu sou vendedor. Então, inclusive, até em como estudar a Bíblia, eu tive que aprender a vender a Bíblia. Então, eu estudo para poder vender ela, mostrar para as pessoas o quão é importante a Bíblia, é importante para mim, E para isso eu precisei aprender a estudar, como estudar, e a lição tá fantástica. Então, assim, muito obrigado pelo convite. E, basicamente, esse sou eu. Agora eu tô curioso para saber quem que é a Valdete. Eu tô conhecendo ela hoje aqui. Então, aqui o povo já me conhece. Eu sou a Maria Valdete, mas todo mundo me chama de Valdete, ou Val, que é mais simples, Sou professora da Escola Sabatina também. E quando a gente fala em Bíblia, eu já tenho bastante anos de relacionamento com a Bíblia. Mas é muito interessante, cada dia que a gente vai ler, a gente conhece um pouco mais. E como professora, hoje eu sou aposentada, mas eu estou muito feliz de estar aqui no meio de vocês, jovens, que a gente aprende sempre um pouco mais e passar também um pouco de mim para vocês. Amém. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bruna, eu sou aqui da Igreja Adventista do Bosque também. A gente vai atuando com jovens, desbravadores. E é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e para a gente aprender junto, para recapitular. Para a gente iniciar esse momento que é tão importante, que é tão especial para a nossa vida espiritual, eu vou convidar a Valdete para fazer a nossa oração inicial. Obrigada, Bruna. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós vamos recapitular aquilo que nós já vimos durante a semana. Mas também, Senhor, é uma oportunidade a mais que o Senhor nos dá para conhecer mais e mais de Ti. E que nós também vamos poder passar para as pessoas que nos assistem, aqueles que ainda não tiveram muito, talvez, oportunidade de ler, aprender sobre a Bíblia, que eles possam aprender um pouquinho e que desperte neles a vontade de conhecer mais e mais. Nós agradecemos porque o Senhor tem estado conosco todos os dias e a cada dia o Senhor nos dá mais e mais aprendizado. Dá-nos, Senhor, um dia feliz na Tua presença e para as pessoas também que nos assistem, Senhor, seja com elas e com as suas necessidades. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós dissemos antes, hoje nós iremos recapitular a lição 5, Como Estudar a Bíblia. E olha, gente, isso é fundamental, porque a gente está trabalhando no cerne da questão. Nosso relacionamento, nosso estudo da palavra, ele vai influenciar a nossa vida inteira. E a gente vai aprender um pouquinho mais. Mas antes eu tenho uma pergunta para vocês. E essa pergunta é bem legal. Quando a gente pensa assim, qual que é a minha preferida? Eu vou perguntar para vocês qual é a fruta preferida de vocês. Podem, Valdete? Pode, Valdete. Qual que é a sua fruta preferida? Que olha, se eu falar agora, vai dar água na boca. Nossa, eu já estou com água na boca. Na realidade, eu gosto de todas as frutas. Não tem nenhuma, assim, que seja mais ou menos. A banana é uma coisa que eu não posso ver. Porque, assim, eu fui criada, Meu pai era dono de sítio, então ele plantava banana e chegou até a exportar a banana. Então, eu cresci no meio de banana, então eu gosto muito de banana. Então, eu vou dizer que a banana é a minha fruta preferida. Que legal, muito bom. E você, Eu já Wesley? faço vitamina de banana com minha fruta favorita, que é maçã. Então, olha, maçã? Eu gosto muito de maçã, sério. Eu acho que eu nunca vi alguém que a fruta preferida era maçã. Não, maçã... Por quê?
Ainda mais porque eu já fui desbravador, então eu usava ela pra escovar os dentes, né? Quando eu esquecia a escova. Então, porque ela ajuda a limpar os dentes. Então, eu acabei... É a fruta de preguiçoso. Principalmente em acampamento, você comeu umas 2 maçãs, você aguenta mais um tempo ali. E outra, ela demora mais pra estragar na mochila. Então, a banana amassa e tal. Então, ela é versátil. Banana... Ó, vocês são bacana. Banana e maçã é o que a gente carrega sempre, né? Perfeito. E a minha fruta favorita é uva. Eu amo uva. Sabe aquela que vende lá no Natal, aquela Niagara? É uma delícia, né? E por que a gente fez essa pergunta, né, para os nossos convidados? Eu queria que vocês imaginassem só ter na sua casa, não sei quem tem quintal, eu não tenho quintal, mas imagine que você tem um quintal e tem o pé da sua fruta favorita ali, 24 horas ali. E ela, independente das estações, ela dá o fruto preferido de vocês. Imagina só, vocês terem aquela árvore e por algum motivo vocês não usufruírem dela. É viável para vocês? Se tivesse um pé de banana no seu quintal... Ia ser um sacrifício não olhar para ela e para comer também, mas é possível acontecer. Possível. E olha... Acontece com outra coisa. Com certeza. A gente tem algo muito valioso com a gente e por algum motivo a gente deixa de lado. Deixa de usufruir o fruto, né? O fruto mais doce que existe, que é a palavra de Deus. Com certeza. E eu tenho outra pergunta. Vou perguntar para o Wesley. Wesley, você tem alguma Bíblia, alguma coisa na sua história, assim, uma Bíblia preferida, né? Conta pra mim, assim, recebeu lá quando era criança, ganhou, ou achou, enfim, comprou. Na verdade, eu tenho um trauma com Bíblia. Calma, sem polêmicas. Não, brincadeira. Eu tinha uma Bíblia, literalmente, então... Se você que tá me vendo aí, pelo amor de Deus, você achou minha Bíblia, devolva. Só que já faz mais de 10 anos que eu perdi ela, então não adianta mais chorar. Mas eu tinha uma Bíblia que era de estudo, foi a minha primeira Bíblia. Era uma Bíblia que tinha um inário no final. É antiga mesmo. É, bem antiga. E aí E eu tinha tudo rabiscado. E tinha um estudo bíblico antigamente, que foi quando eu fiz, que você descolava do papel e colava, marcava na Bíblia. Você colocava no versículo, tinha um estudo que ele mandava para o outro versículo. Eu lembro disso. E aí, então eu tinha todo o caminho. Então essa era a minha Bíblia favorita. Ia para tudo quanto é lugar, tava toda amarelada, assim, sabe, de tempo de uso mesmo, usava ela bastante. Eu já abria direto, não tinha folha colada nem nada. E aí, em um acampamento eu perdi ela. Nossa. E não é de perder, tava guardado pra mim, tava lá dentro da minha barraca e não tava mais lá. E simplesmente sumiu. Desde então não tive uma Bíblia mais favorita. Depois que eu perdi ela, eu fiquei... Você ficou sem um braço. Mas hoje eu tenho 4 Bíblias de versões diferentes na minha casa e só. Mas não tenho favorito. Vamos pensar, né? Quem sabe ajudou alguém a conhecer Jesus, aquela Bíblia toda rabiscada, né? Vamos pensar assim, vamos pensar assim. E agora, né, puxando a questão do assunto da Bíblia, né, do estudo da Bíblia, Valdete, você acha que nós somos privilegiados por ter acesso à Bíblia? Nossa, e como somos, né? Bastante privilegiados. Até porque nós sabemos que existem determinados lugares que é proibido até ter Bíblia, né? Nós conhecemos isso, né? E que também quantas pessoas já foram perseguidas e mortas por causa de Bíblia. Também a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm condições de comprar Bíblia. Para nós, por exemplo, eu tenho várias Bíblias. Porque ganho, porque participo de um concurso, essas coisas que acontecem normalmente com a gente. Mas tem pessoas que não conseguem, né? Não tem essa acessibilidade que nós temos. Agora, assim, por ser privilegiado, muitas vezes a gente não, sabe, assim, não dá um valor a isso, né? Muitas vezes a gente... eu estou falando a gente, mas eu vou ser bem sincera com vocês, porque, assim, de um tempo na minha vida, eu passei a valorizar a Bíblia de uma maneira incrível, porque hoje ela é o meu guia. Mas eu já fui jovem, né?
Enquanto jovem, hoje em dia, os jovens, eles têm mais acesso, talvez, à Bíblia, porque por conta de desbravadores, aventureiros. Então, eles são motivados para isso. Mas, na minha época, nós não tínhamos isso. Então, a gente cresceu naquele sistema de não ter Bíblia. Nós fomos adventistas sempre, porém, na nossa casa a gente não via Bíblia assim. Hoje, na minha casa, a Bíblia está em todos os lugares. Eu coloco no meu sofá, porque é ali que eu sento, é ali que eu faço minhas orações, mas dentro da estante, tal. E o meu neto e tudo mais. Mas, assim, pensando no tempo que nós estamos hoje e pela forma possível de se ter Bíblia, todas as pessoas deveriam ter, e se não têm, devem buscar ter, e deve olhar para ela e ler, né? Buscar, pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele nos oriente e busque. Porque realmente é um grande desperdício não dar esse olhar para a Bíblia. Isso mesmo, né? Eu acho... e seria até a próxima pergunta, eu já vou encaixar aqui. Né? Essa facilidade, por nós termos ela tão facilmente, é possível que nós possamos desperdiçar essa oportunidade, né? Que nem o pé da fruta, né? Wesley, você já desperdiçou o seu pé de fruta? Já. Por incrível que pareça, já teve maçã que ela foi jogada fora porque estragou. É a minha fruta favorita. E a gente pensa, imagina, é igual salgadinho ou qualquer comida favorita. A gente pensa que se a gente tiver muito, se tiver à vontade, a gente só vai querer comer isso. É verdade. E fazendo um paralelo interessante sobre a Bíblia ela não consegue ser da mesma forma. Por quê? Cada vez que você come ela, mais vontade você tem. Ela se completa. Parafraseando da fruta, a gente enjoa, hoje eu não tô afim, agora não é o momento. Você não come fruta toda hora. Na hora do almoço, você come depois da refeição principal ali. Né? Depois do arroz e feijão, você come uma fruta, alguma coisa ou outra. A Bíblia, ela é interessante que a gente desperdiça porque a gente não passa mais tempo. A gente não tem mais experiências próprias com a Bíblia. Porque toda vez que a gente tem uma experiência e a gente continuar a ter essa disciplina, faz com que a gente passe mais tempo e não desperdice. Mas é óbvio, na correria do dia a dia eu tenho uma vida bem agitada e, querendo ou não, isso deixa bem dinâmico e acabo deixando um pouco de lado algumas vezes. Bruna, posso só complementar? Claro, pode sim. Então, você falando sobre isso, eu pensei aqui, quando a gente não vai naturalmente à Bíblia, sabe, assim, aquela vontade, nossa, de repente eu tenho que continuar a ler aquele trechinho porque ficou uma dúvida, ou então eu quero ter uma certeza sobre o que eu li ali. Então, você vai à Bíblia naturalmente e você começa a fazer da leitura da Bíblia algo que vai fazer falta na sua vida. Porque, veja, eu falo porque hoje já não leio livros seculares, mas eu fui uma devoradora de livros seculares. E eu fazia questão de ler em qualquer momento que eu tinha livro, eu sentava e lia, e eu era transportada pela leitura, porque é assim que funciona, né, a leitura. A Bíblia é a mesma coisa. Você começa a ler a Bíblia e de repente, você para, porque você tem alguma coisa para fazer, mas você não vê a hora de retornar ali, porque é preciso ter tempo para você se dedicar àquela leitura. Sim. Agora, quando você vai, porque você está fazendo um estudo ou porque você tem algo para responder, então você vai mecanicamente à Bíblia, é por isso que você não fica tão presa a essa leitura, não busca naturalmente. É verdade. Leitura. Eu acho que quando a gente começa a estudar de maneira eficaz, a forma com que a Bíblia se apresenta para nós vai se modificando. Vai mudando. Porque aí vai virando o seu primeiro amor. Exato. Ali, o seu amor de você, nossa, eu não li tudo não deu tempo de ler tudo aquela história, ou eu queria ler o próximo capítulo, né? E Deus, ele dá esse banquete pra gente a cada dia. Com certeza. E eu vou pedir pro Wesley, tem uma citação ali de Lutero na lição de sábado, ali da lição, que vem falando, e é por isso que a gente fez aquela primeira pergunta da árvore da fruta, tá bom? Pra gente associar ali e refletir. Lê pra gente esse trecho, Wesley, por favor. Claro, Lutero escreveu: há vários anos tenho o hábito de ler a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Se a Bíblia fosse uma grande árvore e cada palavra um pequeno galho,
eu teria tocado todos esses galhos, ansioso para descobrir o que havia neles e o que tinham a oferecer. Então, assim, falta de nós, né? E como que a gente vai ter essa ansiedade para buscar a Deus? Como nós teremos essa sede, né? Essa fome da palavra de Deus? A gente vai aprender um pouquinho nessa lição. E ela trouxe algumas dicas para nós, né? Que a gente pode colocar em prática na nossa vida. A partir de hoje, viu, gente? Sim, claro, a gente ouvindo assim, a gente pode retomar aquele primeiro amor, pedir a Deus, né, para que nos ajude a cumprir essas dicas. Mas antes eu queria pedir para a Valdete ler o versinho principal da lição, que está ali em cima, que fica em Isaías 55, versículo 11 para gente. Ah, é verdade, é o verso para memorizar. Ele diz assim: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, Deus falando, né? Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O Senhor falando, né? Nossa. E é bem isso mesmo, né? Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, não volta vazia, né? Não volta. Não volta vazia. Tudo que nós falamos, saiu a palavra da nossa boca, vai impactar a vida de alguém. Com certeza. Mas a palavra de Deus, ele tem um impacto tão grande que pode mudar a vida das pessoas. Inclusive, a minha, a sua, da Valdete, né? E de você aí de casa também. A palavra de Deus foi feita para nós. É o nosso alimento. E eu queria, né, antes das dicas, né, da lição, tem uma pergunta que é importante nós fazermos. Como é a rotina de vocês? Fala para mim, como a Valdete respondeu da fruta primeiro, vamos lá para o Wesley. Como é a sua rotina, Wesley? Minha rotina é bem agitada, eu tô seguindo fielmente o que a Bíblia fala, aproveita a tua mocidade, né, porque realmente acordo 4h30 da manhã, já vou logo pra academia, tenho ali meu de jejum e tal, e eu sou corretor de imóveis, eu sou vendedor, então não tem salário fixo, não. Tem então, que trabalhar, eu né? tenho que trabalhar. Até mandaram um vídeo pra mim assim, falando quantas horas você trabalha por dia, enquanto eu tô acordado. E aí, mas a minha rotina, ela acaba sendo muito dinâmica, então uma hora eu tô aqui, às vezes eu tenho que viajar e volto, e enfim, atendo clientes longe, perto, e aí acaba sendo bem dinâmico, bem agitado. Nossa, cada um tem uma rotina diferente, né? Sim. Eu te vendo aqui, eu não sei o que você passa durante a semana, né? Com certeza. E Valdete, como é a sua rotina eu hoje? podia dizer, sou aposentada. Olha, a minha rotina hoje, eu não posso dizer que ela seja igual à rotina de alguns anos atrás, não muitos, mas né, a partir do momento que eu aposentei, porque enquanto professora a gente corre o tempo inteiro, corrige prova e estuda para poder ensinar alunos e tudo mais. Hoje não, hoje eu não faço isso, mas eu também tenho um netinho que eu cuido, oriento ele nos estudos. Vocês já sabem, todo mundo conhece essa história, mas eu sei do que você se refere com relação à rotina. Eu costumo acordar cedo, mas hoje, tá, gente, não fui sempre assim. De uns anos para cá, eu fui despertando para esse lado, e a partir de pregações que a gente ouve também na igreja, que são muitas, né, nos orientando, e eu priorizei a palavra do Senhor. Então, não saio nem para caminhar sem ler, sem fazer a minha meditação, sem estudar a minha lição. Se eu fizer isso, eu tenho a impressão que o dia não será o mesmo. Então, primeiro, eu faço da minha rotina uma sequência do que é prioridade na minha vida. Então, primeiro, mesmo quando eu viajo, porque eu viajo bastante, viu? Viajo, pego a estrada tal, e gosto de sair cedinho. Mas acordo um pouco mais cedo, faço a minha meditação. A minha rotina é isso. Depois, o resto do dia é o resto do dia. Nós temos 24 horas. Sim. Nós temos essa responsabilidade do tempo. Sim. O tempo nunca mais vai voltar. Hoje, esse momento que nós estamos agora, nunca mais vai voltar para nós. Com certeza. Então, nós temos, Deus deu de presente o presente. Esse é o presente. Então, nós temos as 24 horas dadas por Deus. E qual é a nossa prioridade? Exato. Às vezes a gente busca tudo
né? Acorda às vezes atrasado, tem alguns minutinhos só, lê uma Bíblia, uma passagem, né? Enfim, mas não convida Jesus para permanecer com a gente, né? Exatamente. Então, a pergunta que a gente faz para refletir, qual está sendo a minha prioridade? Exato. Né? Qual é a nossa prioridade? Será que a Bíblia fala, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro? E perder a alma. Então, nosso tesouro, existe um lugar melhor para nós colocarmos nosso tesouro. Ô Bruna, eu costumo fazer esses cortes, viu? Eu agora sou moderna, hein? Eu não usava esse termo, mas eu costumo fazer esses cortes. Vou acrescentar alguma coisinha aí no que você falou. Às vezes, eu acordo durante a noite e eu perco o sono. Sabe assim? Porque quando você não tem uma obrigatoriedade como você de vender casas, alugar casa, ou você, né, no seu trabalho, você não tem essa obrigatoriedade. O seu dia é seu dia. Você prioriza a palavra, prioriza Deus, e o restante do dia é o seu dia. Mas, às vezes, eu perco o sono. E não é comum acontecer isso, mas quando acontece, 2 horas, 3 horas, eu fico olhando o relógio, aí eu falo assim, eu já sei, o senhor quer que eu levante e vá ler a Bíblia? Eu levanto e vou ler a Bíblia, porque eu sempre tenho, eu faço ano bíblico direto, eu não paro, né? Termina, já começo de novo e tudo mais. Tem o espírito de profecia, que também gosto de ler. Então, eu levanto e vou ler a Bíblia. E, às vezes, é 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas. E é uma delícia, porque não tem um barulhinho lá fora. Então, não tem nada para... não tem nada que te tire, assim, sabe? E eu acho que é isso que o Senhor quer que os seus filhos façam, que o busquem nos momentos felizes e também nos momentos chatos, né? Que você perder o sono não é uma coisa legal, né? E é bem isso que eu faço. Que legal. Nossa, que exemplo, né? Eu gosto disso. Deus, ele nos acorda, ele é o nosso despertador. Com certeza. E a gente só precisa obedecer, né? Porque às vezes a gente até acorda. Sim. Sente, já aconteceu com vocês? Já. Alguma coisa, por algum motivo, acordou de madrugada e você sabe que é o Espírito Santo. Sim. Mas aí você fala, deixa eu dormir só mais um pouquinho. E ele deixa, né? Deixa. Não, eu já falei assim, Senhor, você sabe que tanto que eu tô cansado. Não, hoje não. Hoje não. E eu não durmo. Aí eu falo, tá bom, vamos orar, vai. Aproveita que eu tô aqui. Vamos orar, vai. O que o senhor quer que eu fale? Senhor, eis-me aqui. Mas Deus, ele o nos Senhor convida. gosta desse relacionamento, né? Não, então, as pessoas até falam assim, questionam. Cara, de que igreja que você é? Porque é a visão que muitas vezes ela tem. E não é sendo já ansioso, mas é que até mesmo uma dica que a lição fala de buscar a Deus e tudo mais, já não vou falar da dica ainda não, mas uma dica que a lição trouxe e que eu passo isso muito adiante para literalmente qualquer pessoa. Não é uma questão de crença, mas a nossa intimidade com Deus está diretamente ligada ao tanto que eu tenho de relacionamento com Ele, né? Então, a forma como eu converso com Deus não é a forma como quando eu for orar aqui com vocês. Porque muitas vezes, quando eu vou falar com Deus à noite, é diferente de como eu falei com Ele de manhã. Senhor, eu tô cansado. Eu falo com Ele como se realmente, que nem eu tô conversando com vocês. Com um juiz a gente fala diferente, um advogado a gente tem uma outra postura. Com certeza. E com Deus não é diferente. Porque Ele responde, Ele nos acorda para falar com Ele. Ele é carente. Quando Ele quer que a gente converse com Ele, Ele nos acorda mesmo. Na verdade, nós somos carentes daquilo que Ele precisa nos dar. Né? E Ele está ansioso para preencher esse vazio, ansioso para orientar a nossa vida, e nos guardar e ser o nosso melhor amigo, que nem Ele é seu. E a lição vem falando, né, das 3 dicas. E cada um de nós vai falar um pouquinho sobre elas. E o Wesley vai começar com a dica 1. São dicas valiosas para a nossa vida. Então, preste atenção, pega um papel, anota e tenta colocar isso em prática na sua vida essa semana. Você vai ver a diferença que isso vai fazer. Bruna, e você que está aí em casa, olha só. Eu faço um convite para você desafiar a Deus. Vai por mim, não dá certo. Mas você precisa ter a sua experiência assim como eu tive.
Peça para que Deus desperte o desejo em você e comece a cobrar aquilo que Ele prometeu que Ele te daria. O que eu quero dizer? Lá em Jeremias 29:13, ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não é de qualquer jeito. É sincero. Exato. Então, já nessa primeira dica, a gente trazendo para a nossa linguagem de hoje, seja você mesmo. Busca a Deus do seu jeito. Às vezes a gente confunde o do seu jeito com relaxado, desleixado. Não, mas é com a forma como você fala. Se você de casa tem costume de falar gíria, fala gíria com Deus. Você não precisa ser tão formal. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, que fez Júpiter, que fez Marte, que fez... Não precisa de tudo isso. Busca a Deus de todo o coração. E aí quando a gente vai para Salmo 37:4, ele fala assim, ó: deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Deus, ele tem o poder de ver o que está no nosso coração. Mas mais importante do que ele saber o que está no nosso coração é a gente ter a intimidade da gente falar para ele mesmo ele sabendo. Isso. Ele quer esse nível de relacionamento. Ele já sabe. Eu já sei o que você faz, Valdete. Sim. Mas eu prefiro que você me fale. Com certeza. É esse nível de relacionamento. Então, já como primeira dica, não tem como. Como estudar a Bíblia? Simples. Vai com a roupa que você está, vai do jeito que você está. Seja você mesmo. E tenha um relacionamento transparente com Deus. E o que for para ser modificado, vai acontecer no seu tempo, no tempo de Deus. Exatamente. Então, assim, venha como você está. Mas Deus não vai deixar você sair como você entrou. Com certeza. Né? A palavra dele é eficaz. Né? Eficaz. E a Valdete tem a segunda dica, né, Valdete? Eu já até falei um pouco sobre, né? Eu me adiantei um pouco. Mas, o conselho que eu dou e o que eu passo, assim, com muita convicção e certeza, porque é aquilo que eu vivo, né? É que, assim, nós temos que entregar mesmo o nosso tempo a Deus, sabe, assim? E você que está aí nos escutando, nos vendo, e talvez você não tenha o hábito de fazer essa procura diária, né? Que é da palavra de Deus. Mas faça uma experiência, né? Faça uma experiência que você vai ver como você vai gostar e você vai sentir necessidade. Nós temos uma rotina cheia, o nosso dia, o meu nem tanto, mas eu acredito que os que ainda não estão aposentados estão aí bem cheios de coisas para fazer durante o dia, tarefas, enfim. Mas não deixe de dedicar um tempo para o Senhor. E o importante é que o Senhor, ele tem que ter a prioridade na nossa vida. Isso é ponto final. A prioridade é de Deus. Buscamos primeiro Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? A palavra dele diz. Então, é importante que você tenha um tempo específico para isso. E que se torne uma rotina. Isso é uma rotina. Por exemplo, no meu caso, eu sentar-me ali. Se um dia vocês forem na minha casa, vocês vão ver um sofazinho. Eu boto ali minha Bíblia, meu Espírito de Profecia e minha lição. Eu levanto, sento ali, porque é um sofá pequeno, e fico bem confortável, sabe? Assim, e faço a minha leitura, faço o meu estudo. E eu acredito que isso se tornou na minha vida uma rotina. Então, se tornará uma rotina na vida daqueles que buscarem fazer. Prioridade. Sabe, teve um tempo na minha vida que eu não fazia isso. Mas eu sempre busquei a palavra do Senhor, mas não tinha essa prioridade. E quando li a lição, eu tenho certeza que muita gente ainda faz isso hoje, a lição que nos leva à Bíblia, porque a nossa lição é um estudo da Bíblia, né? E o que eu fazia? Antes de encerrar-se o dia, eu lia a lição. Sabe aquela coisa assim? Nossa, tem que ser hoje. Então, antes de escurecer, eu vou ler a minha lição. E corria, lia. Às vezes não dava, perdi o estudo. Talvez algum aqui lembra quantos estudaram 7. A Valdete sempre falava, eu estudei 7 vezes. Nem sempre até então, entendeu? Até o dia que eu descobri que a prioridade é do Senhor. Então, esse negócio de estudar a Bíblia, de ler a lição, de fazer, isso é prioridade, tem que ser
logo ao acordar. Não precisa ser de madrugada, viu? Você que está aí me assistindo, não precisa ser 2, 3 horas, 4 horas da manhã. É o seu primeiro momento. Dá o seu primeiro momento para Deus. Você vai ver como o seu dia vai ser muito mais tranquilo, muito mais assim, as coisas vão se acertar. É um conselho que eu dou. Convidar Jesus para estar com a gente. Convida Jesus para estar com você. Então, aí vem a terceira dica, né? Aí já foi, né, sobre despertar o desejo, né, de buscá-lo, priorizá-lo na rotina, né, mesmo que seja corrida. E tem uma coisa aqui no terceira dica que é muito interessante. É impossível alguém aqui que um dia não teve vontade de ler a Bíblia. Eu, por muitas vezes, eu passo assim, eu não estou com tanta vontade de estudar hoje. Mas a gente pode pedir a Deus, né, para despertar o desejo. Sim. E mesmo se naquele dia eu estiver desanimada, né, não tô querendo muito estudar a palavra de Deus, eu vou ler mesmo assim. Porque ali tem coisas valiosas para minha vida. Isso. Coisas que podem transformar. Às vezes eu tô sem vontade, mas quando eu vou lá, eu vejo algo que foi feito para mim. Vejo uma palavra que Deus ele reservou para minha vida. Você consegue discernir aquilo, né? Isso. Você encontra, né? E então, assim, gente, olha, em casa, peça a Deus. Peça direcionamento, seja sincero com ele, priorize ele como seu amigo. E mesmo se você não estiver sentindo um desejo imenso de ler a palavra de Deus, leia. Porque quando você precisa, você vai às 4 da manhã para academia, você acorda às 4? Eu acordo 4h30. 4h30, né? Isso. Então você vai para academia daqui a pouco, Isso. né? O exercício, a saúde precisa do exercício, que não é uma coisa super fácil de iniciar. Exato. Né? Bons hábitos alimentares não são fáceis de criar. E um relacionamento com Deus não é simples assim. Não. Precisa de rotina. E a Bíblia até fala, a lição vem falando, né, sobre os 21 dias, assim, que formam um hábito. Então, quando a gente ali repete durante esses dias, a gente costuma formar um hábito ali que vai ser para a vida. Com certeza. Né? E faz toda a diferença pra gente. E falando sobre essas dicas, né, e tal... E a Valdete também falou sobre isso, deu uma pincelada sem querer ali, ó. Mas já falando... Vocês já se encontraram com alguém? Pode ser com namorado, né? Esposa. Ou um amigo. Você já marcou um encontro com alguém eu assim? Vários, lógico que não agora, mas eu acredito que o Wesley tem também um monte de encontros, né? Você está na idade. Esperando em Deus. Era para eu estar, digamos, mais online, digamos assim, mas eu acho que Deus tem um plano maior para mim. Mas assim, eu, por enquanto, ainda tô no clubinho de Paulo, sabe? Mas vocês já se encontraram com um amigo, uma amiga querida, né? Sim. Sabe aquele lugar... parece que quando eu falo de encontrar alguém, eu já penso em um lugar. Um lugar que eu gosto, né? E vocês têm um lugar, um cantinho, às vezes num restaurante, ou numa padaria, né? Ou até num parque, assim. Não tem um cantinho gostoso que você gosta ali para encontrar alguém que você gosta? Né? E você se planeja para estar, olha, vamos estar nesse horário, lá naquele lugar, porque é mais tranquilo, assim, a gente consegue conversar melhor. Já aconteceu com vocês? Sim, com certeza. Parece que o lugar propicia, né? Assim, um aconchego, uma coisa assim, né? Isso. Então, isso acontece mesmo. Eu tenho um lugar que quando eu preciso me desligar um pouco, eu vou para esse lugar que é onde eu consigo ver a cidade aqui de São José dos Campos. E aí eu fico lá, e é um lugar que eu fico literalmente sozinho. Ninguém nem sabe. Eu vou pra lá e... Eu não sabia, né? Não, eu não vou falar. Eu não vou perguntar. Não. Eu imagino. Mas eu não não, e o pior é que todo mundo acha que é numa região, mas é o oposto. Mas enfim, é um lugar onde eu vou literalmente pra desabafar com Deus.
digamos assim, é como se eu tivesse ali quase que um encontro com ele, porque eu falo, Senhor, fala que nem o Senhor falou com os profetas através do vento, não estou a fim de tempestade, que de tempestade já basta a minha vida. Então... Você falou uma coisa interessante, né? A gente marca os encontros com nossos amigos. Mas será que a gente está precisando marcar o encontro com Cristo na nossa vida? Marcar o encontro com Ele? Às vezes um lugar específico também. O mesmo cuidado que a gente tem para convidar um amigo para a gente sair, a gente tem que ter um cuidado redobrado para poder encontrar Jesus. Sim, e a Valdete falou sobre a questão ali de madrugada, né? E tal. E Jesus é o próprio exemplo disso. Eu vou pedir para o Wesley ler Marcos 1:35 e depois faz uma consideração sobre esse texto, Wesley. Eu quase falei isso um pouco no começo, né? Citando... Aí você respeitou o nosso... Eu respeitei, porque assim como a lição tem uma parte para cada dia você estudar, eu respeitei. Existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo, e a Bíblia mesmo, mais uma vez, trazendo isso para nós. E Marcos 1:35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu já fui muito do cara do literal. E não exatamente que nem você falou, Aldete. Não é que você tem que fazer de madrugada e tudo mais. Mas vamos separar apenas em duas partes rapidamente. A questão de madrugada, a gente comentou aqui que existe de fato um silêncio. Existe um silêncio ali. Existe uma paz que durante o dia você não consegue. Sim, com certeza. A probabilidade do seu celular tocar nessa hora, por mais que você esteja com ele ali ligado do lado, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, acordar de madrugada é literal. Agora, existe um outro lado também, de que você não precisa todos os dias se sacrificar achando que isso é só de madrugada. Não é só isso. Eu falo que eu já fui literal na minha adolescência, quando Jesus fala também, né? Dê a outra face, se alguém bater, dê a outra face. Uma vez eu falei isso para um amigo da escola, ele virou e meteu o outro tapa do outro lado. e aí eu cheguei no pastor e falei, pastor, por que ele bateu? Eu queria era esmurrar ele mais ainda. Na primeira vez ele falou, é que assim, Wesley, não é literal. Não é exatamente numa briga, não. Mas enfim, o contexto não era esse. E aí, mas o fato da gente se isolar, assim como Jesus fez, é justamente, mesmo independente de horário, mas é se isolar. Hoje a gente está muito no mundo online, então passa muito tempo no Instagram, no TikTok, no celular ali, conversando no WhatsApp. E muitas vezes, não só no celular, mas às vezes com o marido. E aí você está passando tempo com a família. Sim. Você está com o neto. O netinho, verdade. E vamos lá. São coisas boas, mas... São coisas boas. Não é errado. É errado você estar com o seu neto? De jeito nenhum. É errado você dedicar tempo à sua família? É errado você ter tempo de qualidade com seu esposo? Não. Agora aí é que está o ponto. Tome cuidado com essas concessões. Sim. Com esses, não tem nada a ver, eu preciso dedicar mais tempo, vou montar um café da manhã ali e tal. Então, é importante a gente separar tudo isso. Isso aí. E a lição, né, ele vem falando assim sobre a questão de reservar um tempo para ele, né? Que nem a Valdete falou, né? Que quando a gente tem um lugarzinho especial também, um horário especial também, para buscar a Cristo, isso nos dá ânimo para seguir ali e, nossa, eu vou ali pro meu cantinho especial, arrumado especialmente para isso. Sim. Não que necessariamente a gente tem que ter um cantinho, só um cantinho. A gente pode convidar Jesus ali naquele momento, pedir a ação dele na nossa mente naquele momento, e ele vai acompanhar a gente durante o nosso dia, em todos os lugares que nós formos, no barulho desse mundo. E a gente já vai ali, caminhando ali pro finalzinho, para as considerações finais. Eu vou pedir para a Valdete falar assim, você é professora, né, Valdete? Sou. No processo de aprendizagem, o que a senhora vê que te ajuda a fixar um conteúdo na sua mente?
Bom, em todos os setores, né? Quando se fala de aprendizagem, tanto pode ser na área do trabalho, né? Que era o meu caso, como também com relação à palavra do Senhor, né? Conhecer, aprender do Senhor. Eu sempre tive isso na minha vida, que eu vou aprender a partir do momento que eu me dedico a isso. Porque eu sou professora de língua portuguesa, não é uma coisa tão fácil de ensinar e também de aprender. Mas para você ensinar, você precisa saber. E saber ensinar também. Mas eu me dediquei a isso. Eu me dediquei aos estudos, eu prestava atenção, eu era curiosa e, assim, em todos os momentos que eu tinha oportunidade, eu ia até a fonte. Isso no secularismo, falando da minha profissão. Quando eu passei, porque assim, nem sempre, às vezes você pensa assim, mas eu pertenço à religião tal e eu ouço o pastor falar, ou eu participo dos cânticos, você pensa que você já sabe tudo e, na realidade, você não sabe quase nada. Porque a Bíblia, quanto mais você vai até a Bíblia, você descobre coisas, você já passou por ali, mas aquilo não te chamou a atenção, ou talvez não foi o tempo certo de você aprender sobre aquilo. E assim é também com relação ao nosso dia a dia secular. Mas com relação à Bíblia, com relação ao aprendizado, eu tenho que buscar conhecer Jesus. A gente não conhece tanto de Jesus. A gente ouve falar de uma pessoa que se entregou por nós, que foi crucificado na cruz pelos nossos pecados, mas é tanto ouvir isso que muitas vezes o nosso ouvido já não dá tanta importância, não damos tanta importância a essa fala. Então, eu tenho que buscar entender isso. Sabe, Bruna? Sim. Eu tenho que aprender sobre isso, me dedicar a isso. Então, esse estudo é que me faz aprender. Dedicação. É uma dedicação, sabe? Assim, e priorizar aquilo, né? Prioridade, dedicação. Como você falou, o silêncio é incrível. A gente parece que... Não é? Parece até que o Senhor, o Espírito Santo está ali falando com você. Eu já passei por essas oportunidades de madrugada. É uma coisa incrível. E tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler para vocês. Se aprofundar na palavra de Deus exige um esforço a mais da nossa parte. Com certeza. Mas não estamos nessa sozinhos. Não. Temos o Espírito Santo abrindo nossa mente e coração. E eu vou pedir para o Wesley colocar aqui as dicas da lição. Pode ler isso sucintamente assim para gente. As dicas são 7 dicas que a lição vem trazendo para gente em relação a estudo. Além daquelas 3, a gente tem mais 7. Pode ler, Wesley. Olha só. Ore pedindo para que o Espírito Santo abra sua mente e prepare o seu coração. Isso é muito importante, né? Porque às vezes, devido às nossas emoções, a gente acaba traduzindo da nossa própria forma, né? Então, pedir para que o Espírito Santo abra a nossa mente e prepare o nosso coração. Segundo, escolha um versículo ou um capítulo. Terceiro, copie à mão o texto ou destaque em as partes que mais chamarem a sua atenção. Já colocando na prática mesmo. Você, que nem a Valdete falou, dedicando tempo. Então, rabisca ali, escreva. Anote o que essas ideias revelaram a você. Já na sexta aqui, pulei a 4 aqui, leia novamente com oração e sublime as ideias principais, né? Anote as ideias que revelam para você. Sexto, ore e reflita sobre o impacto dessas verdades no seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante. E sétimo e último, pense em alguém com quem você possa compartilhar o que você aprendeu. Aqui a gente tem literalmente todo o caminho do evangelho, assim, porque você começa na comunhão, e aí você vai amadurecendo, e aí você passa a ter tempo, e aí você cria intimidade, logo você está compartilhando e levando esse evangelho. E a princípio é uma rotina, mas depois ela passa a ser natural. É uma atividade. É natural. É uma atividade do dia a dia. E isso é muito importante para que a gente cresça, saia daquele primeiro amor e evolua esse relacionamento. Quando Deus preenche o nosso ser, isso transborda e a gente consegue compartilhar. E o nosso tempo, gente, foi que nem... Mas já acabou. Já está quase acabando. Mas é que realmente foi muito bom, né? Então a gente vai pular um pouquinho ali, a gente faz um script sempre assim. A gente não vai seguir tanto o script. E eu vou pedir para você lembrar daquele exemplo que a gente deu lá em cima sobre o pé de fruta.
ela sempre esteve ali disponível para você. Aquelas bananas todas Aquelas amadurecendo bananas, ali. aquelas maçãs ficaram disponíveis para você. E você nunca usufrui delas. Só que aí o vento forte vem e leva aquela árvore. Você nunca mais vai ter oportunidade de usufruir daquela árvore. E você se arrepende de não ter aproveitado antes. E isso nos leva para um texto bíblico que eu vou pedir para a Valdete ler. Fica lá em Isaías 55, versículo 6. Ela está aqui? Tá. Ah, tá. Isso. 55, 6. Isso. Ele diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. É esse. Essa aqui de baixo. Isso. Olha só. Eu li o 55, 6 aqui, mas... Poxa, mas é também muito bonito, né? É. Em cima, né? Aqui diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu vim cantando esse hino, porque eu sabia que você... Então, buscai ao Senhor, não é? Enquanto se pode É linda essa achar. música. E é verdadeiro, né? Invocai-o enquanto está perto, porque vai chegar um momento que não vai estar mais, né? É Disponível assim, né? É. Então, gente, Deus deu a palavra dele para nos preencher. Sim, com certeza. É o nosso pão, né? E ele quer nos alimentar com a verdade. Verdade. Que nós possamos buscar esse pão todos os dias. Que isso seja a prioridade na nossa vida. E que essa lição fique no nosso coração. Pra gente buscar aprender com a lição, né, que ela faz. Faça esse passo a passo em casa, vai dar certo. E que a gente possa entregar a nossa vida, nossos caminhos ao Senhor nesse dia. Amém. Amém. Nosso tempo já está no final. Mas eu gostaria de agradecer muito vocês por estarem aqui. E eu gostaria de agradecer a Deus também. Porque Amém. nos dá a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da palavra dele. E você que está em casa, busque ao Senhor. Ele está perto de você e bate na porta do seu e do meu coração. Que a gente possa atender esse convite tão especial. E o que a gente interessante é possa que se ele não deleitar. entra, né, sem nós abrirmos a porta. É verdade. Exatamente. É uma escolha. É uma escolha. Ali de manhã, eu escolho ler a palavra Sim. de Deus. Eu escolho se eu vou ouvir a voz do Espírito Santo ou não. Então, que hoje a gente possa deixar o Espírito Santo agir na nossa mente e coração. Amém. Amém. Muito Amém. obrigada, gente. Eu que agradeço. Eu agradeço. Deus abençoe você que está em casa e a gente se vê ali nas próximas semanas estudando a lição. Com certeza. Deus abençoe você. O Wesley que vai... Não. Ele não vai ter oração.